Olá, pessoal! Então, dando sequência ao estudo da disciplina de controladoria, nós iniciaremos hoje a parte 2 do nosso programa previsto no plano de ensino, que trata da controladoria no planejamento estratégico. Nessa aula, nós trataremos dos aspectos introdutórios. Então, quanto ao planejamento, ele é um processo de estabelecer objetivos e definir as maneiras e como alcançá-lo. Ou seja, eu digo o que eu quero e defino as formas, os caminhos, o que eu tenho que fazer para atingir aquilo que eu quero. Quando a gente fala de um processo ele se refere a uma sequência de etapas ou atividades que levam a um determinado fim. Então, um planejamento nunca é algo estático, é algo que exige uma sequência de etapas, ou seja, eu vou fazer várias atividades, eu preciso fazer várias coisas para desenvolver um planejamento. Não basta escolher o que eu quero, não basta definir o objetivo. Esse é o primeiro passo do planejamento. Eu preciso definir as maneiras ou os caminhos que eu vou seguir para atingir esse objetivo. Então, como eu acabei de falar, planejamento é o primeiro passo, é onde tudo começa. E onde tudo começa é na definição do meu objetivo. Quando eu defino um objetivo, eu tenho um norte, eu tenho uma direção a seguir. Isso amplia as minhas chances de sucesso, porque eu vou focar os esforços para atingir esse objetivo. Quando eu planejo, eu estou reduzindo as incertezas, não eliminando, porque isso não é possível, mas a incerteza é reduzida porque eu faço previamente um mapeamento do caminho. E isso me permite definir parâmetros de controle, porque durante esse mapeamento eu já posso identificar os obstáculos que podem ocorrer e quais são as ações que eu vou tomar para superar esses obstáculos. Sempre um planejamento é voltado para o futuro. Isso é óbvio, né? Não tem como eu planejar o ontem, não tem como eu planejar o agora. Eu posso planejar o depois, o amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Então, é sempre voltado para o futuro. E esse voltado para o futuro dentro de um planejamento, ele precisa ter um prazo, ele precisa ter uma data, ele precisa ter um momento. Quando isso ocorre, eu tenho algo que me ajuda na motivação. Eu foco os esforços, eu defino os parâmetros de controle e quando eu tenho um prazo, um momento para chegar nesse objetivo, existe um incentivo motivacional, porque eu sei em que momento eu preciso estar lá. E por fim, dentro desse processo de planejamento, eu avalio como as ações presentes podem desenhar o futuro. Então, é uma forma de eu me autoconhecer. Então, digamos aqui que o meu objetivo seja emagrecer. Então, é onde tudo começa. Eu quero emagrecer. Então, é por esse caminho que eu vou seguir. Então, se eu já defini que eu quero emagrecer, as chances de sucesso disso acontecer aumentam porque eu vou focar os meus esforços nesse objetivo. Durante o caminho, durante essa trajetória, certamente eu vou encontrar obstáculos. Por exemplo, eu posso participar de eventos, eu posso ter várias comemorações em família, eu posso ter um hábito de reunir amigos e tudo isso vai fazendo com que eu esteja exposto, por exemplo, a alimentos, a comportamentos que vão estar, de certa forma, comprometendo o meu resultado, comprometendo o meu objetivo. Então, eu preciso definir parâmetros. O que eu vou fazer quando esse tipo de situação acontecer? E se eu já prevejo antecipadamente, eu vou reduzir a incerteza quanto ao sucesso desse objetivo. O fato de estar voltado para o futuro me permite definir um prazo. Quando? Até quando eu quero perder tantos quilos? E isso me motiva a focar nos esforços para atingir determinado fim. E por último, esse autoconhecimento está voltado com as ações que eu pratico hoje, o comportamento que eu estou tendo hoje.
com esses comportamentos, que tipo de futuro eu posso desenhar? Quanto de sucesso eu posso prever no meu planejamento diante das ações que eu pratico hoje? Então, o planejamento você pode trazer para qualquer esfera, para qualquer tipo de programação. Mas vamos falar dos passos. Vamos falar dos passos e na sequência vamos falar do planejamento dentro do ambiente organizacional, que é o que realmente interessa para a contadoria. Então, quanto aos passos do planejamento. Primeiro, você define o que você quer ou onde você quer chegar. Segundo, determinação da sua situação atual, como você está hoje. Desenvolver premissas sobre o futuro, antecipar eventos, analisar e escolher entre as alternativas e implementar o plano e avaliar o resultado. Então, lembra dessa ilustração da aula anterior? Que todo processo de planejamento, todo planejamento envolve uma tomada de decisão. E agora sim, trazendo para o ambiente empresarial. Falando da estratégia e do planejamento estratégico. A estratégia é o caminho, o método, a manobra ou o estratagema que eu vou utilizar para alcançar o objetivo ou resultado específico. Então, a estratégia é o caminho, é a direção que eu vou tomar para chegar no destino desejado. O planejamento estratégico é a escolha dessa direção, é a escolha do melhor caminho, é a escolha do melhor método para que eu aumente as chances de sucesso da empresa dentro do ambiente de negócios, visto que isso é algo que constantemente muda. Então, quando eu falo de planejamento estratégico no ambiente empresarial, é uma escolha de uma estratégia que me permita melhorar a produtividade e, consequentemente, melhorar os resultados. O planejamento estratégico, ele é sempre algo global. Ele envolve toda a empresa, não só a empresa como o ambiente externo. No planejamento estratégico são definidos objetivos mais gerais ou mais genéricos. Por exemplo, o objetivo geral do planejamento estratégico é aumentar a participação da empresa no mercado. Então, esse é um objetivo geral. Para que eu atinja esse objetivo, vários objetivos específicos vão ser necessários. Aí eu vou estar descendo ali para a parte do planejamento operacional, a parte da programação e assim por diante. Mas no planejamento estratégico é sempre algo um pouco mais abrangente. Definido esse objetivo geral, eu preciso trabalhar os caminhos, as direções ou as diretrizes estratégicas. Como que eu vou fazer para aumentar a minha participação no mercado? Por exemplo, uma das diretrizes pode ser aumentando o número de filiais ou oferecendo um novo produto ou trazendo um diferencial num produto que eu já oferecia. Então, são as diretrizes. Qual dessas diretrizes você vai adotar para atingir o objetivo desejado? O planejamento estratégico é sempre voltado no longo prazo. Então, se você pensar, aumentar minha participação no mercado não é algo que a empresa consegue fazer de hoje para amanhã. Esse tipo de objetivo exige um tempo um pouco maior, exige toda uma programação, todo um investimento, e isso não se faz em poucos dias. Então, um plano estratégico ele tem sempre esse olhar focado no longo prazo, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos, como a empresa quer estar. E por fim, dentro do planejamento estratégico, há uma necessidade grande de se avaliar ambiente externo, de se avaliar mercado, de se avaliar concorrência, de se avaliar economia, ou seja, você avalia todos os fatores externos que podem estar sendo obstáculos nesse caminho, nessa diretriz que você adotou, certo? Então, o planejamento estratégico, ele é um processo, e esse processo de elaboração, ele é tão ou mais importante que seu produto final. E onde que está a controladoria em tudo isso que nós falamos até agora? A controladoria, ela não é responsável pela elaboração do planejamento estratégico,
mas a sua participação é vital nesse processo. Porque como que se constrói um planejamento? Todo e qualquer planejamento, ele requer um conjunto de informações. Quanto mais precisas, quanto mais assertivas, quanto melhores forem essas informações, maior é a chance de sucesso do planejamento. Maior é a chance de eu emagrecer, maior é a chance da empresa melhorar o resultado. Então, a controladoria, ela trabalha nesse sentido. Ela é a responsável por buscar as informações que vão alimentar o planejamento estratégico. As escolhas das alternativas, elas vão recair na alta cúpula. A alta cúpula vai escolher dentre as alternativas trazidas pela controladoria, qual delas vai ser implementada. Mas o processo de planejamento, ele é extremamente importante, e se ele não for construído adequadamente, com certeza o produto final não vai dar certo. Para eu trazer essas informações para a elaboração do plano estratégico, eu posso estar seguindo algumas questões, posso estar respondendo algumas questões. Primeiro, como será o setor de atuação, ou talvez qual será o setor de atuação da empresa? Ela vai atuar na indústria, no comércio, no serviço, em que setor ela vai atuar? Com quais mercados ela vai competir? Por exemplo, vamos trazer aqui uma empresa que quer entrar na área de cosméticos. Eu vou entrar dentro do setor da indústria, na produção de cosméticos. Quando você pensa com quais mercados você vai competir, não é só com outras empresas que fazem cosméticos. Porque hoje, cosmético é um setor, é um segmento dentro do setor industrial voltado para a beleza das pessoas, né? Então, hoje no mercado existem várias formas de você oferecer beleza para as pessoas, não é só por meio do consumo de cosméticos. Então, nesse momento do planejamento estratégico, você analisa com quais mercados eu vou competir, o que mais se tem no mercado que pode ser utilizado para buscar a beleza das pessoas. E aí, na questão dos competidores diretos, ou seja, nas outras empresas que vão estar oferecendo cosméticos, quem são os meus competidores diretos? Com quem eu vou estar competindo? Vou estar competindo com o Boticário? Vou estar competindo com Natura, com Jequiti? Qual empresa de cosmético ou quais são as empresas de cosmético com as quais eu vou competir diretamente? E dentro dessa linha, quais produtos ou serviços especificamente eu vou oferecer? Dentro da indústria de cosméticos existem milhares de produtos. Quais eu vou estar oferecendo? E depois, para quem eu vou oferecer? Eu vou trabalhar com uma linha mais popular ou vou trabalhar com uma linha um pouco mais eletiva? Por exemplo, eu quero satisfazer as necessidades dos clientes mais ricos, mais elitizados, por exemplo. Ao escolher esse grupo de clientes ou esse tipo de cliente, qual valor a empresa vai oferecer para eles? Ela vai estar oferecendo qualidade, acessibilidade, satisfação, que tipo de valor? Então, não se trata do preço do produto, mas a pessoa que comprar o teu produto, que valor ela vai receber? Quais as vantagens a empresa terá no longo prazo? Então, digamos que eu escolhi oferecer os meus produtos para um público mais elitizado. Mas nós sabemos que o mercado, aliás, os consumidores do mercado, eles são na sua maioria pessoas com menos dinheiro. Então, que vantagens eu vou ter no longo prazo por ter escolhido esse tipo de público? Qual será ou deverá ser o porte da minha empresa? Que tamanho do negócio? Quanto eu vou investir nisso? Eu vou ser uma pequena, média ou grande empresa? Quanto se espera de rentabilidade desse negócio? Esse é um ponto extremamente importante, porque todo e qualquer negócio exige investimento, exige recurso. Então, quanto de retorno esse negócio promete? Em que momento esse retorno vai ocorrer?
e, consequentemente, qual será o valor agregado para o acionista, para quem vai estar injetando esse capital no negócio. E para finalizar, vamos falar das fases do planejamento estratégico. Então, a fase 1 é a definição do negócio, ou seja, o que eu vou fazer, que tipo de produto ou serviço eu vou oferecer. Então, esse é o negócio. A missão é por que eu existo como empresa? Qual é a razão, qual é o propósito dessa empresa? Então, o negócio está dentro da missão. A visão, como eu quero ser visto pelos meus clientes, como eu quero ser visto pelo mercado ou como eu quero me ver como empresa no futuro. E os valores organizacionais é quais são os valores, quais são os princípios, quais são as crenças que direcionam as ações dos membros dessa empresa. Então, dependendo do que se acredita como gestor, é o tipo de decisão que vai ser tomada. A fase 2 é a elaboração do diagnóstico estratégico. Então, nessa fase 2, você faz um estudo de o que é forte e o que é fraco na empresa e o que é oportunidade e o que é ameaça no mercado, olhando para o negócio que está sendo pensado. Então, a gente chama isso de análise SWOT. Teremos um momento para trabalhar esse assunto. Formulação das estratégias é a fase 3. Então, nessa formulação das estratégias, você define a estratégia em si. E uma ferramenta muito utilizada nessa fase é as forças de Porter. Nessas forças de Porter, você analisa o poder dos fornecedores, o poder dos clientes, o risco de produtos substitutos, ou seja, uma série de análises que você faz e por meio dela você define a sua estratégia de ação. A fase 4 é a implantação do planejamento, né? E a fase 5 é o controle. Quando a gente estiver falando especificamente de planejamento estratégico, o controle ele vai iniciar nessa fase, no planejamento estratégico, e a gente vai trabalhar uma ferramenta chamada BSC, ou Balanced Scorecard, que é um instrumento de avaliação de desempenho, que ele tem o seu desenho, o seu início na fase de planejamento e a sua retomada na fase em que o planejamento já é implementado, já é executado, e aí você verifica se aquilo deu certo ou não. Ok? Então, gente, essa é a parte introdutória do planejamento estratégico. Vocês viram que a controladoria, o papel da controladoria, ele não é direto, mas ele é essencial. Então, nós, como controladoria, oferecemos as informações que vão abastecer a elaboração do planejamento em todas as suas fases, desde o momento da definição dos negócios até a fase do controle. Ok? Então, na próxima aula, falaremos da primeira fase do planejamento estratégico. Até lá!